E ontem tivemos o debate na TV Record, como já mostramos, mas se tornou uma entrevista, somente com Bolsonaro, por causa da ausência de Lula. Para falar sobre o âmbito internacional das propostas do Bolsonaro apresentadas, vamos conversar com o especialista em política internacional, Manuel Furriel. A gente vai falar também daqui a pouquinho sobre o novo primeiro-ministro do Reino Unido. Olá, Manuel, seja muito bem-vindo. Olá, boa noite. Boa noite. A política internacional no governo Bolsonaro deve se manter se ele for reeleito? Acredito que sim. Nós conseguimos dividir em duas as etapas internacionais ou de política externa do governo Bolsonaro. Primeiro, houve ali uma proposta muito ideológica do ex-ministro Araújo, logo no início do governo, onde voltava-se muito o Brasil a uma relação muito próxima aos Estados Unidos, até porque era governado por Donald Trump, um presidente com muita proximidade com o presidente Bolsonaro. Na segunda etapa, o presidente Bolsonaro fez uma operação em sua equipe de relações exteriores e colocou o atual ministro, que é um ministro do próprio Itamaraty, ou seja, com formação de Estado em relações internacionais, e a partir de então o Brasil voltou-se a uma agenda pragmática, buscando ter um relacionamento próximo e um relacionamento produtivo com todos os países, sem seguir uma preferência exata. Essa política externa adotada pelo governo Bolsonaro nesta segunda etapa tem sido muito produtiva. Tanto é verdade que o presidente conseguiu se reunir no mesmo ano, tanto com Putin, para assegurar fornecimento de vários tipos de produtos aqui para o Brasil, principalmente para fertilizantes, e logo depois reuniu-se com o presidente Biden americano. Qual é a indicação disso? Que o Brasil mantém boas relações com as principais potências. Então, eu acredito que esta será a nova linha, não, a linha que vai continuar caso ele seja reeleito, e tem sido a indicação dele, uma indicação pragmática, bem na linha do que o Brasil costuma adotar e bem na linha daquilo que nós entendemos como sendo algo produtivo para o papel internacional que o Brasil tem. Vamos falar agora, então, das relações internacionais, no caso, se o Lula for eleito, A gente fala um pouquinho também das relações na América Latina. Como que deve ser essa política internacional, de acordo com o plano de governo dele? Bom, segundo o plano de governo dele, haverá uma tentativa de uma retomada do Mercosul. O Mercosul, ele ficou estagnado, tem ficado estagnado, não somente por uma opção dos governos, do governo atual e dos anteriores, O governo Temer, o governo da Dilma já também tinha começado nesta linha, mas propriamente por várias crises que os integrantes do Mercosul passam, principalmente a Argentina, que neste ano, inclusive, vai ter uma inflação extremamente elevada. Mas ele pretende, o ex-presidente Lula, retomar uma agenda tentando fazer com que o Mercosul novamente tenha um maior protagonismo. Então, a agenda dele é muito regional, com foco aqui no Mercosul. Mas também para deixar um pouco claro, em relação tanto ao presidente Bolsonaro quanto Lula, em geral, o Brasil vai tentar, tanto num governo quanto no outro, manter relações produtivas com o mundo todo. No caso do presidente Lula, vai haver uma preferência, uma predileção aqui à América do Sul e principalmente uma retomada do Mercosul. Lembrando aqui que agora aqui na América do Sul, em vários países, governos de esquerda foram eleitos. É o caso do Chile e da Colômbia e do Peru, por exemplo. Então também você tem essas questões ideológicas de esquerda que vão aproximar estes países do Brasil, caso o ex-presidente Lula seja eleito. Agora, falando sobre política internacional, o novo primeiro-ministro da Inglaterra prometeu, estabilidade e unidade ao Reino Unido. O candidato venceu a eleição do Partido Conservador para exercer o cargo. No caso da economia, o que a gente pode esperar? Bom, primeiro que ele já era um dos favoritos na eleição anterior, que escolheu Liz Truss. Então você tinha já nele um candidato forte à época e muitos apostavam que ele teria saído vencedor
justamente porque ele tem um grande preparo na área de finanças, que é um dos principais desafios do Reino Unido e tem trazido problemas econômicos, esses problemas financeiros, que ele é um grande expert, muito experimentado. Então, a sua agenda vai ser propriamente de enfrentar os problemas econômicos. A Grã-Bretanha ela vive um processo inflacionário recorde. Há mais de 40 anos não experimentava taxas de inflação tão elevadas, vive um momento recessivo e vive um momento ainda que precisa fazer vários acertos no âmbito econômico com a União Europeia, já que a gente sabe que a Grã-Bretanha não mais faz parte do bloco, não mais faz parte da União Europeia, mas ainda tem pendências econômicas a resolver, já que o processo de saída é um processo de transição, não é um processo imediato, não é um processo rápido. Então, ele enfrentará principalmente esses problemas econômicos atuais. A Liz Truss caiu exclusivamente por causa da questão econômica? Não, ela por dois aspectos. Um foi esse, ela fez propostas econômicas até interessantes, quando ela apresentou no processo eleitoral do partido, né, do Partido Conservador, ela foi escolhida dentro do próprio partido, é assim que funciona, né, o processo de escolha de primeiro-ministro na Grã-Bretanha. O partido que governa, que tem mais cadeiras, no caso atualmente é o Conservador, é quem escolhe o primeiro-ministro. Então ela fez promessas de cortes de impostos para tentar reduzir o preço de vários produtos, combustíveis, por exemplo, e tentar também aquecer a economia. O problema é que ela não indicou como que ela iria compensar essas reduções de impostos, já que se você tem uma queda de arrecadação, tem que fazer corte de despesas. E na Grã-Bretanha isso é levado extremamente a sério, né? É uma tradição da Grã-Bretanha ter as contas públicas muito em ordem, muito ajustadas, né? Então você tem um aspecto que ela não conseguiu viabilizar o processo. Então isso é parte do problema, né? O projeto econômico que ela havia proposto se tornou inviável por falta propriamente aí de sustentação. Mas quando ela foi escolhida primeira-ministra, ela já não assumiu com ampla maioria. E um momento como o atual, com tantos desafios, determina que o primeiro-ministro seja alguém com grande consenso no partido. Não era o caso dela. Então, ela já começou com baixo apoio do partido. Como o projeto econômico também não mostrou a que veio e não havia estruturação completa, isso colaborou para que, de vez, o pouco apoio que ela tinha também se perdesse. Então, o apoio político acho que foi muito mais importante do que propriamente o problema econômico. Tá certo, professor. Muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Uma excelente noite para o senhor. Eu que agradeço, aproveito para parabenizar o jornal, sempre muito informativo, com ótima qualidade para os telespectadores. Muito obrigada.